Bem, bom dia. Ah, então vamos aqui resolver essa integral indefinida, 3x ao quadrado mais raiz de x mais 5. A integral dessa função em relação a x. Então, é muito importante nós observarmos que temos uma integral aqui de três funções, três termos, tá? Então, primeiro, segundo termo e terceiro termo. Então, basicamente, isso aqui é uma integral da soma. Então, eu vou fazer esse sanduíche da integral com esse dx em todos os três termos dessa função, tá? Então, a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu vou pegar e colocar essa integral em todos os três termos, que ficaria assim. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Integral, deixa eu diminuir aqui, integral de 3x ao quadrado dx mais integral de raiz de x dx mais integral de 5 dx. Pronto. Então, você aplicou aí a propriedade da soma, a integral de cada termo. Tudo bem. Agora, um grande detalhe aqui é que você tem uma função vezes uma constante. Então, essa constante você tem que retirar da integração. A mesma coisa aqui, ó. O 5 vai sair dessa integral, tá? Outro detalhe importante é que aqui eu não tenho ainda x elevado a n. Então, eu não posso aplicar a regra da potência para essa integral, tá? Então, eu tenho que transformar esse raiz de x, raiz quadrada de x, em um termo x elevado a n. Então, esse cara, essa função, como eu costumo dizer, não está preparado para ser integrado ainda, tá? Então, eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com igual, tá? Igual a o 3, como eu disse, o 3 vai sair, porque é constante. Então, o 3 sai. Então, fica 3 vezes a integral de x ao quadrado dx. Pronto. Então, esse primeiro termo está como x elevado a n e eu posso integrar. Mais integral. Aqui é aquela historinha que eu sempre conto nas aulas. Então, aqui, ó, eu tenho que lembrar da seguinte estrutura. Raiz de a elevado a m e aqui o índice n. Então, isso aqui fica a m dividido por n. Então, eu transformo essa raiz em um a elevado a m sobre n. É aquela historinha também que eu converso na aula, sempre que eu faço a brincadeira. Então, aqui eu tenho raiz de x, e aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho 2. Então, aquela história, quando quem está no sol vai para a sombra, e quem está na sombra vai para o sol. Então, o 1, se vocês perceberem, está aqui embaixo. Ó. Então, ele está na sombra. E, em seguida, ele vai para o sol. Tá? O pessoal gosta muito dessa historinha. Então, x elevado a 1 sobre 2. Pronto. E agora o 2 está na sombra, tá bom? Então, é isso que eu vou escrever aqui. Eu vou escrever que raiz de x, eu posso reescrever esse cara como x elevado ao meio. Mas o 5 também é constante, então ele vai sair. Ele sai da integral. Então, fica 5 vezes integral em relação a x. Pronto. Então, é isso aqui que eu tenho, e esses são os termos que eu vou integrar. Tá bom? Então, aqui já está 3 vezes a integral de x elevado a n, tá? Ela tem dois caminhos. O primeiro, quando n for diferente de menos 1. Então, eu tenho que lembrar do seguinte, vou apagar esse trecho. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, quando eu tiver a integral de x elevado a n em relação a x, ele tem dois caminhos. Quando n é diferente de menos 1. Eu vou escrever esse caminho agora. Então, fica x, n mais 1, dividido por n mais 1, mais c, porque eu estou diante de uma integral indefinida. Então, esse procedimento, x elevado a n, que eu vou escrever agora, pois o meu n é diferente de menos 1. Se for n menos 1, o n for igual a menos 1, eu simplesmente coloco o logaritmo natural.
como nós já discutimos em aula. Então, isso aqui fica x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Exatamente o que eu coloquei aqui agora há pouco. Então, esse termo já está integrado. Já foi realizada a integração. E, detalhe, muitos alunos erram porque ainda colocam o símbolo da integral aqui. E isso está errado, porque você já integrou. Ao colocar esse mais 1 aqui, essa uma unidade, você já realizou a integração. Então, não precisa mais colocar nem o dx, nem o símbolo da integração. Então, vai embora. Então, mais a integração agora é x elevado a n de novo. Só que o n agora é 1/2. Não tem problema. Fica x 1/2 mais 1 dividido por 1/2 mais 1. Pronto. Mais 5 vezes a integral desse cara aqui, ó, tá? Como nós estamos integrando, então nós sempre somamos uma unidade. Então, fazendo isso aqui ao lado, ó, integral dx. Aqui muitos pensam que é 0, mas não é, gente. Então, aqui tem o número 1, tá bom? Aqui tem o número 1. Então, esse número, eu posso, como a integração é em relação a x, como a integração é em relação a x aí, ó, então eu posso escrever esse 1 como x elevado a 0. Tá? Então, integral de x elevado a 0 dx. Então, como é que eu vou fazer essa integral? Essa integral, como n é diferente de menos 1, então o procedimento é igual. Igual x 0 mais 1 dividido por 0 mais 1 mais c. Então, isso vai me render o quê? X elevado a 1 sobre 1 mais c. Então, isso é basicamente x. Então, essa integração aqui, que eu coloquei integral de dx, você nem precisa realizar toda vez essa conta. Basta você colocar que isso é igual a x. E, como eu estou diante de integrais indefinidas, mais c. Pronto. Então, mas aqui está a continha, tá? Que foi feita a continha dessa parte da integral em relação a x. Então, pronto. Já está todo mundo integrado. Tá? Já está todo mundo integrado, e agora basta só finalizar. Como é que eu vou finalizar? Vou finalizar com 3x a terceira, 2 mais 1, sobre 3, mais x. Aqui, gente, ó, 1/2, tá? 1/2 mais 1. Eu vou fazer bem aqui ao lado. Então, essa continha aqui, ó, 1/2 mais 1. Muita gente tem dificuldade, mas agora vamos tirar essa dificuldade. É 1/2 mais 1. Lembrando sempre que esse 1 aqui, ó, ele tem um denominador 1 embaixo. Tá? Ele tem 1 aqui embaixo. Então, mas quem é o novo denominador? 2. Entre 2 e 1 aqui, ó, entre 2 e esse 1 daqui do denominador, o novo denominador é 2. E aí a regra qual é? O novo denominador dividido pelo anterior, vezes 1 lá de cima. Então, o novo dividido pelo anterior, vezes o numerador. Então, fica assim, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes 1, 1. Então, vem para cá 1. Mais o novo denominador dividido pelo antigo, que é 1 aqui embaixo. 2 por 1 dá 2. Vezes 1, 2. Então, isso aqui nada mais é do que 3 sobre 2. Pronto. Então, eu venho para cá e coloco aqui 3 sobre 2 dividido, ainda bem que aqui embaixo é a mesma coisa, da potência. Mais 5 vezes x, tá? Mais c. Pronto, meus amigos. Então, aqui já está integrado. Fabiano, onde é que está o cálculo? O cálculo está até aqui, ó. Até aqui. Tá? O cálculo é aqui, ó. Por quê? Porque é que eu usei a integração, aqui eu integrei. Tá bom? Então, o cálculo terminou bem aqui,
E aqui, dessa linha para essa, eu só estou somando essas potências, tá? Vendo quem eu posso cancelar. Nessa parte aqui, eu posso cancelar o 3 com 3. Por quê, Fabiano? Porque aqui é uma multiplicação. Ó. Então, esse 3 aqui de cima está multiplicando com x à terceira. E ele, esse 3, está no numerador. E ele pode ser cancelado com esse 3 do denominador. Então, aqui vai cancelar 3 com 3. Então, aqui sobra x, 3, mais. Aqui, gente, nesse segundo termo, ó, eu tenho uma fração, eu tenho um termo com outra fração aqui embaixo. Tá? Como é que eu resolvo esse detalhe aí? Eu repito o numerador, vou repetir o numerador, tá? X, 3 sobre 2, vezes, essa divisão agora vai se tornar uma multiplicação, vezes o contrário do denominador. O denominador é 3 sobre 2, então o contrário dele é 2 sobre 3 mais 5x mais c. Pronto. Então, para finalizar, isso é x à terceira mais esse aqui, gente, eu estou multiplicando, ó. Eu estou multiplicando 2 sobre 3 com 1 daqui, ó. Então, eu vou colocar esse 2 sobre 3 na frente do x elevado a 3 sobre 2. Tá? Lembrando que isso aqui é uma multiplicação. Esse termo com esse é uma multiplicação. Então, tanto faz aí a ordem. Tá? E, geralmente, a gente coloca o número, a constante, o coeficiente antes da função. Então, tá aqui, ó. Esse é o resultado da integração dessa função. Tudo bem? Então, é uma questão bem bacana, bem emocionante aí. E, detalhe, Fabiana, aqui eu posso jogar ainda para a raiz? Posso, mas eu posso deixar aqui também como tá. Tá bom? Importante cancelar aqui esses termos. E, como eu falei, esse termo você pode colocar como raiz quadrada de x à terceira. Tá? Fazendo o processo inverso do que nós fizemos aqui. Então, essa questão é bem legal e mostra aí que nós temos que ter cuidado quando o termo não aparece x elevado a n. Outro detalhe é tirar a função dessa integração. É uma propriedade das integrais. Então, quando eu tenho uma função multiplicada com uma constante, né, 3x ao quadrado, então eu tiro essa constante. Pronto. Então, vamos seguir agora. Vamos fazer outra questão. Então, vamos fazer essa questão aqui. Tem outra logo em seguida. Vamos praticar. Como eu sempre digo, física, matemática, vocês têm que praticar bastante. Não adianta ficar só na teoria, fazer só uma questão. Tem que fazer várias. Então, essa questão aqui, gente, de novo, eu estou vendo que essa função tem um termo somado com o segundo. Então, o que eu faço? Integral do primeiro, tá? Integral do primeiro, mais a integral do segundo termo. X à terceira em relação a x. Então, a integral da soma é a soma das integrais. Percebam que o segundo termo, x à terceira, já está pronto para ser integrado, porque já está x elevado a n, e n é diferente de menos 1. Esse termo aqui ainda não está pronto, tá? Teoricamente, não está pronto esse termo, porque ele não está x elevado a n. Então, o que você faz? Nesse primeiro termo, você joga o x para o numerador. Tá? Você tem que lembrar de uma propriedade lá da potência que, quando está 1 sobre AN, o que você faz? Você joga esse AN para o numerador, então fica A elevado a menos N. Fabiano, cadê esse 1 que estava aqui? O gato comeu? Não, está aqui, ó. Ele continua aqui, gente. Como é 1, então não tem problema eu deixar implícito, tá bom? Então, vai ficar da seguinte forma a função. 1 vezes x elevado a menos 1. Como eu disse, esse 1 aqui, ó, esse 1 aqui eu não preciso deixar, tá? Eu sei que ele está aí. E o x estava elevado a mais 1 no denominador. Então, quando ele sobe trocando o sinal. Então, agora está x elevado a menos 1. Beleza.
E em seguida, mais esse x à terceira já está pronto para ser integrado. Então, lembra daquela integração quando n for diferente de menos 1. É n mais 1 dividido por n mais 1. Então, fica x, 3 mais 1, tá? Dividido por 3 mais 1. E aí você coloca o mais c, que é justamente a integração indefinida. Você sempre tem que colocar o mais c nas integrais indefinidas. E aí, ó, esse termo aqui é o que é a observação, que eu sempre chamo a atenção. Quando n for menos 1. Quando n for menos 1, essa integral, eu não preciso nem fazer conta. Ó, isso aqui tudo vai se transformar no logaritmo natural de x, mais x à quarta, dividido por 4 mais c. Então, essa aí é a resposta dessa integral da função aí. 1 sobre x mais x à terceira. Tudo bem? Então, essa é a resposta dessa integração. Percebam que quando tem o x elevado a n e esse n for menos 1, então o logaritmo natural de x. E pronto. Quando n for qualquer outro valor, você tem que colocar n mais 1 dividido por n mais 1. Somente isso. Então, vamos seguir. Vamos seguir. Outra questão aqui, muito legal. Vamos nos emocionar cada vez mais. Percebam que eu estou fazendo várias questões, vocês também têm que fazer várias questões. Então, esse termo aqui tem um exponencial. E de novo, eu tenho uma integral do primeiro termo mais a integral do segundo termo. Então, vamos embora. Então, integral de 2 sobre x ao quadrado dx. Então, integral... Gente, a integral, ela entra para o primeiro e para o segundo termo. Então, a integral, ela faz um sanduíche, ó. Ó, um sanduíche do primeiro e um sanduíche no segundo termo. Tá bom? Então, é crucial aí que vocês façam esse sanduíche do primeiro com o segundo termo. Então, essa integral, ela entra aqui e o dx no final, mais a integral aqui e o dx no final. Tá bom? Então, mais integral 4 exponencial de x dx. Eu vou fazer com bastante calma, ou eu pretendo fazer. Então, o que acontece? Esse primeiro termo, eu tenho um x ao quadrado no denominador, então ele tem que subir. Na subida, tá? Quando ele sai de denominador para numerador, ele vai trocar o sinal da potência. Então, vai ficar assim, ó, integral de 2 vezes x a menos 2. Menos 2. Então, troquei o sinal, porque ele saiu do denominador para o numerador. Mas, esse termo aqui, ó, vocês percebem que aqui é multiplicação. Ó. Podem perceber que aqui é uma multiplicação do 4 com exponencial de x. Então, esse 4 tem que sair, ó, porque ele é constante. A função aí é o exponencial de x. Então, a constante sai da integral, ele vai esperar você resolver a confusão da integração. A constante está ali só esperando. Então, integral de exponencial de x dx. Pronto. A mesma coisa aqui agora, gente, ó. 2 tem que sair também da integral. Então, fica 2 vezes integral de x a menos 2 em relação a x. Mais 4 vezes. Essa integral aqui, gente, ó. Essa integral, a integral de exponencial de x em relação a x é o próprio exponencial de x. Então, isso aqui eu vou substituir. Pura e simplesmente, eu vou até colocar de vermelho para chamar a atenção, exponencial de x mais c. Pronto. Fabiano, o primeiro termo agora já está pronto para ser integrado. Isso, muito bem. Muitos alunos cometem o erro de querer escrever o logaritmo aqui também. Mas, como eu falei na questão anterior, só pode escrever o logaritmo quando aqui for menos 1. Quando for qualquer outro resultado, qualquer outro valor de n, você tem que fazer pela regra da potência aí, digamos assim, da integral, que é o n mais 1. Você tem que adicionar uma unidade na potência. Então,
vai ficar assim, da seguinte forma: 2 vezes x, e aí esquece a integral, porque você já está integrando, menos 2 mais 1 dividido tudo por menos 2 mais 1, tá? Então, aqui, você vai ficar com esse resultado da integração, mais 4 exponencial de x, que já está resolvido. Tá? Esse segundo termo aí já está resolvido. Basta só eu resolver esse primeiro. Então, fica 2 vezes x menos 1, não vão errar aqui, tá? Dividido por menos 1. Muita gente faz toda a conta, se emociona, quando chega no final ali, erra esse menos 2 mais 1. Então, muito cuidado. 4 exponencial de x mais c. E aí, agora, Fabiano, posso deixar aí? Muitos alunos me perguntam, posso deixar aqui? De poder, tu podes, né? Mas você pode fazer o seguinte, ó. Aqui, o 2, ele está dividindo com menos 1, tá bom? E o 2 tem sinal positivo. Então, mais, com esse menos na divisão, torna-se menos 2 vezes x a menos 1 mais 4 exponencial de x mais c. Fabiano, cadê esse 1 que estava aqui, ó? Tá? Esse menos 1, na verdade. Gente, esse menos 1, ele foi feito um jogo de sinal. Mas, com esse menos aqui, ó, tá? Tornou esse menos, apareceu esse menos aqui na frente do 2. Mais, com menos na divisão, dá menos. E 2 dividido por 1, dá o próprio 2. Então, esse 1 continua aqui embaixo. Eu só preferi não colocá-lo. Ele está implícito aí nessa expressão. Tudo bem? Então, essas aí são questões que eu queria falar com vocês agora.